pessoal, o meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar as trocas de calor. O que são as trocas de calor? O objetivo dessa aula é compreender os processos de troca de calor em ambientes isolados. Nós já falamos sobre algumas trocas de calor na aula passada. Dessa vez, nós iremos trabalhar em ambientes isolados, ambientes onde não há a troca entre o acontecimento do processo ali e o ambiente externo. Nós também iremos entender que a quantidade de calor cedido por uma amostra dentro desse ambiente isolado tem que ser idêntica à quantidade absorvida pela outra amostra que está em contato ali com ela. Nós iremos trabalhar também potência térmica, o que vem a ser a potência térmica. E, óbvio, as nossas atividades do Enem. Vamos lá. Bom, eu comecei aqui com a ideia de ambiente isolado termicamente. Todo mundo conhece uma coisa de isopor, um frasco de isopor, onde você leva alimentos, a garrafa de café, quando você coloca ali ou o próprio café ou até uma coisa gelada, né? São ambientes que a gente chama de isolados. Só que na vida real, nós sabemos que eles não são perfeitos. Sempre a garrafa de café deixa resfriar um pouco mais do que você gostaria quando você procura aquele cafezinho e ele não está no ponto porque já passou um tempo, ele já esfriou um pouco mais do que gostaria, né? Naquele momento você gostaria de beber. E o suco a mesma coisa, né? Então, eles não são perfeitos. A ideia aqui hoje é entender que a gente pode sim ter um ambiente isolado. Esse ambiente isolado, na verdade, ele deve ser programado, provavelmente assim, com a ideia de que não havendo esta troca de calor entre o processo que está dentro do ambiente isolado e o processo externo, para que você possa principalmente estudar esse ambiente, estudar essa troca de calor, saber quantificar quanto de energia está sendo trocada ali naquele processo, certo? Então, nas indústrias principalmente, nós usamos o calorímetro, que é um tipo de ambiente como se fosse uma caixa térmica, mas que ali dentro realmente não existe troca de forma alguma com o ambiente externo. Assim que você coloca ali dentro um corpo, por exemplo, como esse que a gente colocou aqui, um corpo que seja sólido, por exemplo, podem ser dois corpos líquidos também, né? Dois corpos diferentes, mas líquidos, sim. Mas aqui eu coloquei um exemplo de um corpo sólido, né? E uma outra quantidade, por exemplo, de coisas que estão aqui, nesse caso, sendo representadas pelo corpo líquido, né? Então, eu tenho dois tipos distintos de substâncias, neste caso uma sólida e a outra líquida, que estão em contato e com temperaturas diferentes. Essas substâncias vão interagir e uma cede calor, energia térmica para outra. Esse é o nosso trabalho de hoje, entender como funcionarão essas trocas de calor aqui no nosso conteúdo. Vamos lá. As trocas de calor, elas têm várias coisas importantes para a gente guardar. A primeira delas é a seguinte, vamos lá, fazendo essa listinha aqui. O calor sempre vai fluir para objetos cujas temperaturas são diferentes, tá? O calor sempre vai fluir do objeto que estiver quente para o objeto que estiver frio. Então, a primeira premissa é que as temperaturas sejam distintas. E a segunda é que ele vai sempre passar do corpo quente para o corpo frio. Por que que isso vai acontecer? Porque quem tem a energia é que vai ceder essa energia. Então, se o corpo quente tem a mais do que o corpo frio, é ele, o quente, que doa a energia para o corpo frio. Obrigatoriamente, a temperatura desse corpo que está mais quente, ela tende a diminuir. Porque ao entrar em contato com o corpo frio, cedendo energia para este, né, ela tende a diminuir. E aí, enquanto que a temperatura
do B, do outro corpo, tende a aumentar. Então, na lógica, quem está cedendo energia térmica vai perder temperatura e quem está recebendo energia térmica vai aumentar a sua temperatura. Bom, elas tendem a fazer isso quando? Isso vai cessar quando? Quando a temperatura não estiver mais diferente. Sempre que eles estiverem fazendo a troca de calor, essa troca só vai acontecer até que eles entrem em equilíbrio térmico. Vai haver o objeto quente, vai haver aquele frio, assim que eles entrarem em contato, o que está quente esfria, o que está frio aquece até que eles entrem em equilíbrio térmico. Pronto, chegaram no equilíbrio térmico, não há mais transferência de calor naquele momento. Continuando. A quantidade de calor cedida tem que ser idêntica à quantidade de calor absorvida. Por quê? Porque dentro de um ambiente que você está completamente isolado do externo, só tem o calor do A e o calor do B, né? Se os calores, se as temperaturas são distintas ali naquele momento, só vai haver uma troca entre esses dois, né? Esses dois corpos. Então, vai sempre passar a energia de um para o outro. Então, aquela quantidade que saiu daqui tem que chegar aqui, correto? A quantidade de calor tem que ser trocada entre eles, correto? Ok, então a quantidade de calor cedido vai ser considerada uma quantidade porque ele está perdendo energia, então um calor negativo, e a quantidade de calor absorvido vai ser considerada um calor positivo, porque ali a energia está sendo, eles estão ganhando energia ali naquele momento, ok? Bom, continuando no nosso processo, outra coisa importante, quando nós colocamos os objetos, vamos colocar as substâncias dentro do calorímetro, dentro daquele recipiente, o que vai acontecer ali dentro? Eu tenho que conhecer todas as nuances daquelas substâncias para que eu saiba que tanto de energia está sendo transportada de uma para outra. Porque não adianta você colocar sem que você conheça e aí a partir dali você não vai conseguir fazer a medição se for muito aleatório. 1 quilo disso, 3 quilos daquilo, faz diferença a quantidade de massa. Faz muita diferença. Mesmo que um seja melhor condutor de calor do que o outro, faz diferença conhecer qual é a substância. Então, eles pediram para que nós prestássemos atenção no seguinte. Primeiro, qual é a massa das amostras que estão sendo colocadas ali dentro. Por exemplo, 1 quilo de uma com 3 quilos da outra. Aí eu sei como que vai ser a passagem da energia. Outra coisa, qual é a variação da temperatura que vai acontecer ali dentro, ou pelo menos é que eu espero que aconteça ali dentro, né? Terceira coisa, qual é o calor específico da substância? Porque a substância, ela pode estar, ela pode ser uma boa condutora, mas ela pode não ser, certo? Então, eu tenho que conhecer como ela passa energia a cada quantidade de energia, a cada calor, a cada grau Celsius que ela precisa aquecer ou resfriar, né? E considerando que você pode também colocar substâncias em estados de agregação diferentes, se, por exemplo, você coloca água e gelo, você tem água, que é o estado líquido, e o gelo é o estado sólido. Então, você precisa conhecer o calor latente dele também, que é aquele calor quando a substância precisa mudar de fase durante o processo, né? Então, dependendo do que você tem ali, você precisa realmente conhecer essas substâncias, tá? E outra coisa muito importante, o recipiente isolado, ele pode sim interferir dentro daquela mudança de temperatura. Se ele interferir dentro daquela mudança de temperatura, você deverá também levar em consideração a capacidade térmica do recipiente, que é aquela quantidade de energia que ele, recipiente, pode puxar para si, né? Ou doar de si, certo? Então, todas essas coisas serão relevantes nesse momento. Vamos continuar. Bom, a partir daqui, o que a gente faz?
a gente já falou tudo o que a gente precisa saber. O que que falta? Só eu relembrar as equações, né? Sabendo que a quantidade de calor absorvido é igual à quantidade de calor cedido, ou que é uma forma só diferente de você escrever, né? O cedido, calor cedido, mas o absorvido tem que dar zero na soma. A equação do calor quando você estiver apenas mudando a temperatura, que é o calor sensível, que nós falamos lá na aula passada, né? E se você tiver um momento em que há mudança de fase, também temos que saber qual é o valor do calor, nesse caso é o calor latente, que nós também falamos na aula passada, né? E aqui, quando há a quantidade de calor através do calorímetro. E aí eu preciso conhecer a capacidade térmica do calorímetro. Então eu vou usar essa equação com a capacidade térmica como variável. Ok? Vamos a um exemplo para que a gente possa entender como se pratica tudo isso. Ok? Vamos lá. Enem de 2015. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo da energia de eletrodomésticos. Já pensou se a garrafa térmica viesse com selo de essa mantém e essa não mantém? A gente não ia comprar ruim não, né, gente? Vamos combinar. Continuando. Aqui vem a tabela com a ideia dos selos que eles estão propondo. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio na garrafa, do líquido na garrafa. Bom, então o quadro abaixo apresenta as categorias com os intervalos que eles propuseram. Seria, por exemplo, o tipo de selo A com menos de 10% de perda. O selo B entre 10% e 25%, o selo C de 25% a 40%, o selo D de 40% a 55% e o último selo maior que 55% de perda. O que que a gente tem aqui então? A pergunta da questão. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água. Uma a 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Vamos começar a prestar atenção, porque é nesse momento que eles começam a colocar todos os dados e a gente pode começar a nos perder na hora de fazer as anotações. A primeira coisa foram as temperaturas iniciais. Agora ele deu a proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Isso é a massa, certo? É a quantidade de líquido que tem ali. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Essa é a temperatura final que eles obtiveram, certo? Continuando. Qual seria o selo a ser posto na garrafa térmica testada? Bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se essa 16 graus Celsius foi o valor, foi o melhor valor, qual, né? Em qual daquelas listagens percentuais ele se encaixa, né? Então eu tenho que determinar qual que foi a temperatura que ele chegou. Para eu fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa aqui é pegar os dados da questão. A primeira amostra da água, a massa foi de 1/3 da quantidade, né? E da massa total, e a outra foram 2/3. A temperatura inicial foi 10 graus na primeira e 40 graus na segunda. E aí, beleza, tempo total que a garrafa ficou fechada 6 horas, temperatura final da garrafa 16 graus Celsius. Primeiro passo, determinar a temperatura do equilíbrio térmico. Como que você vai fazer isso? Através dos valores de calor.
Então, você tem a quantidade de calor absorvido igual a quantidade de calor cedido, considerando-se que ele está cedendo, então ele é negativo. Eu peguei exatamente os valores dados em cada uma das amostras, para que a gente não se esqueça de qual dado deve usar. Aqui do lado de cá foi o absorvido, então é a primeira amostra. E o de lá, a segunda amostra. Vamos então. Na primeira amostra foi 1/3 da massa, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura, aqui não seria o ΔT? Como que você calcula ΔT? Não é o valor da temperatura final menos a temperatura inicial? Então, a pergunta do exercício é o valor da temperatura final. Como eu já sei o valor da temperatura inicial, eu coloquei ela aqui, certo? E aí eu vou lá para a segunda amostra. Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o valor da nossa massa, certo? E o calor específico novamente da água. E novamente a mesma resolução do ΔT, só que aqui em vez de ter 10 graus Celsius, eu tenho 40, ok? Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui na matemática da história? Olha, se é 1/3 da massa e o outro 2/3 da massa, eu posso cancelar aquela massa. Aquele calor específico eu também posso cancelar, porque ele é da água, nas duas amostras. E aquele 1/3 é dividido por 3 dos dois lados, eu também posso cancelar. O que sobra para a gente? 1 vezes TF menos 10, e no lado de lá, menos 2 vezes TF menos 40. Pronto. Agora a matemática é achar o valor de TF. Então, eu distribuí esse 2 aqui no TF, menos 40, e aí deu menos 2 TF mais 80, e passei para cá o TF e para lá o 10. Então, ficou 3 TF, quando passa para lá, para cá, o 2 TF, mais 10 vai para lá, vira 90, então a nossa temperatura final foi 30, certo? Beleza, feito isso, eu acabei o exercício? Não. Poxa vida, grande? Sim. A lógica é a seguinte, você determinou qual foi o valor da temperatura final. Agora, o que você precisa fazer é achar a posição correta daquele selo que ele perguntou. Se a temperatura deles lá no final da garrafa era 16 graus Celsius e eu achei 30 graus Celsius como a temperatura do equilíbrio naquela garrafa, o que eu entendo? Que 30 equivale a 100%, 16 vai equivaler a X. E aí eu multiplico o trocado, como faz a matemática. X vezes 30 é igual a 16 vezes 100. Então, x vai ser 16 vezes 100 dividido por 30. E aquilo ali vai dar... Essa conta tem um erro, gente. Corrija aí para mim, por favor. 53,333333 dízima periódica por cento. Mas continuamos na letra D, certo? Então, essa é uma garrafa térmica com o selo D, não é com o selo A. Lembra disso? Enfim, aí... Essa é um tipo muito bom de atividade que a gente tem lá no Enem. Vamos mais uma aqui rapidamente. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água num recipiente apropriado para diminuir perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, a medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e a sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Como que isso fica? Presta atenção, ela deu aqui que o valor energético é 70 quilocalorias para 10 gramas. Só que lá, a nossa garrafa, tô com a garrafa na cabeça ainda. A nossa castanha são só 2,5 gramas. Então, o que eu faço? Eu faço uma regra de 3 com a tabela. Se são 10 gramas na tabela, para 70 mil calorias, quilocalorias, nunca vamos esquecer que quilo significa 1000, né? Então, 2,5 gramas serão X. Aí eu tenho aqui que X serão 2,5 vezes 70 mil dividido por 10, 17.500 calorias. Só que ele falou que isso são 50% do calor aproveitado, não foi? Então, se foi 50%, isso aqui é o valor do calor aproveitado
da castanha. Agora, o que eu faço? Eu pego este valor da castanha e coloco ele como calor entregue na nossa substância para fechar, né? Para fechar a questão. E aí, o que eu faço? Eu substituí aqui 8.750 e quero achar qual é a quantidade de massa, correto? Igual a MC delta T, passando... Não, quero achar a quantidade de massa? Não, pessoal, perdão, eu quero achar a quantidade de temperatura, certo? E aí eu substituí a massa da água, o calor específico da água, e aqui eu determino que a temperatura, a variação foi de 25 graus Celsius. Como ele tinha dado uma temperatura inicial de 20, basta somar que eu tenho a temperatura final. Bom, pessoal, é isso por hoje. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço e se cuide!